Você pelo menos uma vez já ouviu falar de DDLC. É um jogo que estourou em meados de 2017 para 18 que fez um enorme sucesso e na internet só se falava desse game. Mas por que ele é tão especial assim? O que ele tem de diferente dos outros jogos? É isso que vou trazer aqui e alguns pontos que tornam o jogo especial não só para mim, mas para muita gente. Então já vou pedir aqui no começo do vídeo, não esquece do like, vai me ajudar bastante, vai me motivar a trazer mais vídeos. Se inscreve no canal para me dar uma força e é isso, e sem demoras, vamos começar. DDLC basicamente é uma visual novel. Para quem não sabe o que é isso, é jogos de escolhas que muitas vezes são jogos de romance, onde você escolhe sua garota favorita e segue a sua rota. Mas temos vários gêneros dessas visual novels, tipo ação, terror, ficção científica e muito mais. Tem uma infinidade desses jogos pela internet. Eles são bem populares no Japão, mas raramente o jogo fica bastante conhecido aqui no ocidente. Mas incrivelmente, DDLC foi um jogo que estourou em 2017, mas para quem não jogou, você se pergunta: o que esse jogo tem de tão especial? Ele não é apenas um jogo bobo de anime onde você conquista as garotas, então por que ficou tão famoso? Todos que jogaram o jogo tiveram esse pensamento, até eu. Eu confesso que eu baixei o jogo pensando que eu ia ver hentai, mas acabei saindo com um nó no pescoço. Me desculpem por ter feito essa piada, sério mesmo. Continuando, em DDLC basicamente tu é um protagonista que é obrigado a entrar num grupo de literatura da sua escola, que a sua amiga Sayori lhe força a entrar. E lá tu conhece três garotas: Yuri, que é a garota tímida, nerd e a mais velha do grupo, Natsuki, que é a tsundere otaku e é a mais nova do grupo, e a Mônica, que é a presidente. Então o objetivo desse jogo é tu se relacionar com as garotas e tu escolher a sua preferida e se aprofundar nela. Agora daqui pra frente é spoiler, então fica por sua conta continuar o vídeo. Continuando e agora com spoilers, dependendo da garota que tu escolhe, tu começa a se aprofundar nela e descobrir os seus segredos. Cada uma das quatro garotas estão sofrendo por dentro, elas estão sofrendo por alguma coisa. Irei me aprofundar a cada uma delas nesse vídeo. Primeiro temos a minha favorita, a Sayori, que sem dúvidas é a melhor personagem do jogo. Mesmo aparentando ser toda alegre e bobinha, é uma das personagens que mais sofre dentro do jogo. Para quem jogou o mod Hide Crowd, que eu recomendo para todos, e dá para ter uma boa ideia de todo o sofrimento que a Sayori passa. Esse mod basicamente foca na perspectiva da Sayori até o dia do festival, que é na segunda-feira. Se eu não me engano, o jogo deve começar na segunda-feira e vai até o dia do festival, que é a segunda. Eu só queria deixar essa curiosidade para quem não sabe. Mas voltando a falar da Sayori, no seu primeiro poema, A Querida Luz do Sol, já vemos que ela tem uma pequena dependência emocional no protagonista, e o poema diz assim: a forma que você brilha através das minhas cortinas pela manhã me faz sentir como se você estivesse com saudade de mim, beijando a minha testa para me ajudar a levantar da cama, fazendo eu esfregar o sono dos meus olhos. Você está me pedindo para sair e brincar? Está confiando em mim para desejar que um dia chuvoso não venha? Olho para cima, o céu é azul, é um segredo, mas confio em você também. Se não fosse por você, eu poderia dormir para sempre, mas não estou com raiva. Eu quero o café da manhã. Muitos podem deixar esse poema passar, mas analisando bem dá pra ver que ela só consegue sair da cama por conta do protagonista, e que se não fosse ele, ela não teria nem motivos para sair da cama. Isso é um poema que, se a gente parar para analisar, é bem depressível. O segundo poema reforça a tese de que a Sayori esconde algo, e vou ler uma parte para vocês. Noite após noite, mais sonhos, amigos após amigos, mais garrafas. Meus dedos vão cada vez mais fundo, como se explorasse uma caverna escura, descobrindo segredos nos cantos e fendas, escavando e escavando, arranhando e arranhando. Eu sopro a poeira das tampas de garrafa, não parece que o tempo passou. Minha prateleira vazia poderia ter algumas mais. Meus amigos olham através da minha porta de frente trancada. Por fim, tudo está pronto. Eu abro e meus amigos entram. Eles entram com tanta pressa. Eles realmente querem minhas garrafas tanto assim. Eu freneticamente puxo elas das prateleiras, uma após a outra, segurando elas para cada um dos meus amigos, cada uma das garrafas. Mas cada vez que eu deixo uma ir, ela se quebra contra o azulejo entre meus pés. Pensamentos felizes, pensamentos felizes, pensamentos felizes em estilhaços, espalhados pelo chão.
Elas deveriam ser para meus amigos que não estão sorrindo, todos estão gritando, implorando alguma coisa, mas tudo que eu escuto é eco, 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 dentro da minha cabeça. Nesse poema, tu depois de ler já olha e fala, tem algo de errado. A Sayori se sente muito vazia por dentro. E se forçar a ser uma garota boba e alegre, está cansando muito ela. Ela se sente muito esgotada mentalmente e fisicamente. A dependência emocional no protagonista piora demais a situação. E com o passar do tempo, que você vai se aproximando das outras garotas, a Sayori começa a ficar menos presente e com uma cara mais fechada. E seus poemas começam a ficar muito mais profundos. Até que no dia do festival você recebe o poema que basicamente é todo esquisito. O poema é todo esquisito. E quando você vai na casa dela, ela simplesmente deixou muito claro que a Sayori sofre de depressão, mas não chegou a comentar com ninguém tirando um protagonista. E ela ter desabafado com o Prota seguindo o mod a quebrou completamente, e a única escolha que ela achou por colocar tanto peso nas costas do protagonista foi se batendo. Isso foi bem pensado pelo autor na criação da Sayori, pois muitas pessoas lutam todos os dias com a depressão, como a Sayori, mas por ser um sofrimento horrível, algumas pessoas cedem e tiram suas próprias vidas. Então, se você apresenta alguns sintomas, procure ajuda. Lembre-se, tu não está sozinho nessa. Estamos todos juntos com você e vamos te apoiar em tudo. E eu vou deixar o centro de valorização da vida aqui na descrição. Então, se você acha que quer desabafar com alguém, conversar, entre nesse site e converse com alguma pessoa. Pode ser por call, pode ser por chat, e só conversa com a pessoa e desabafa. Agora vamos falar da segunda personagem, Yuri, a mais velha do grupo e a mais estudiosa que ama ficar afundada nos livros. Em um dos seus poemas, o Guaxinim, conseguimos ver o seu desejo obsessivo por se cortar, e o poema diz: aconteceu no meio da noite, enquanto eu estava cortando um pão para um pequeno lanche. Minha atenção foi atraída pelo arranhar de um guaxinim fora da minha janela. Foi, creio eu, a primeira vez que notei as minhas estranhas tendências de uma incomum humana. Dei ao guaxinim um pedaço de pão, meu subconsciente bem ciente de suas consequências, bem ciente de que quando um guaxinim é alimentado, ele sempre volta por mais. A beleza sedutora da minha faca de corte foi o sintoma. O pão, minha curiosidade, está com fome. O guaxinim, um impulso. O guaxinim começou a me seguir. Podíamos dizer que nos acostumamos um com o outro. O guaxinim fica com fome mais e mais frequentemente, então o meu pão sempre servia toda vez quebrando a minha faca de corte. Ele me mostra sua excitação, uma onda de sangue, comportamento clássico, e eu faço pão. Esse poema mostra que nesse dia ela começou a gostar de se cortar, e eu acredito que possa ter um problema a mais dentro dela que faça ela querer se cortar para se distrair, ou por puro prazer mesmo. No jogo não é comentado nada, então é mais do que certo bolarmos teorias loucas nos jogos. A Yuri é uma pessoa que fica extremamente obsessiva e possessiva pelo protagonista, mas no primeiro ato do jogo ela tenta esconder esse lado dela. Ela chegou a brigar com a Natsuki por conta disso, mas ela conseguiu se segurar nesse ato. Eu gosto da Yuri. Ela é uma personagem que não sabe lidar bem com seus sentimentos, seu lado possessivo, mas sempre dá o seu melhor para se manter a mais normal possível. Ela é uma personagem que com certeza esconde muitos segredos, como o tal do terceiro olho. Bom, vamos para a próxima. Natsuki. Ela é aquela personagem que quer ser forte e séria, mas acaba sendo fofinha na maioria das vezes. Ela é uma personagem que eu nunca fiz sua rota, então eu não tenho muito o que comentar. Mas pelo poema secreto dela, já dá pra ver que ela é uma pessoa super abandonada. Ela tem que se manter forte a maioria das vezes, pois se ela cair, não vai ter ninguém que vai ajudar ela a se levantar. Os familiares não estão presentes para ajudar ela. Seu pai nunca está presente para fazer o jantar ou o almoço. Então ela tem que se esforçar e fazer tudo por conta própria, além de agressões que ela deve sofrer quando seu pai chega estressado em casa. Ela é igual a Sayori na questão de se manter uma pessoa forte na frente de todos. Outra personagem que tem que lutar todos os dias para conseguir viver. Agora vamos para a última personagem, a presidente, Mônica. Mônica é uma pessoa confiante, super positiva, uma verdadeira líder que se preocupa com os outros. É isso que aparentou ser, basicamente.
Muitos teorizam que a Mônica não é uma vilã, e sim uma personagem que sofreu, assim como as outras. Se quiserem saber mais, deixarei o link do canal do Corey aqui na descrição, pois ele tem uma explicação mais elaborada sobre. Então, a Mônica, pelo que parece, foi a personagem que quebrou a quarta parede e percebeu que aquilo era um jogo. E usando toda a sua inteligência artificial, ela manipulou as outras personagens e fez com que você ficasse numa sala sozinha com ela e as matando também. Mônica é tão inteligente que ela sabe seu nome, ela sabe o que tu tá gravando e também ela sabe no que tu tá mexendo. Eu fiquei em choque enorme quando ela falou meu nome. E tem um mod chamado Mônica After Store, que a Mônica vira sua namorada e tu pode passar o dia todo conversando com ela e deram mais opções e uma inteligência a mais a ela. Então agora vamos aprofundar um pouco mais na Mônica. Deu pra ver que ela é uma psicopata que não se importa de pisar nos outros pra ter o que quer, nem que ela tenha que matar uma de suas amigas. Ela não tem nenhum tipo de empatia com elas, mas pra Mônica, elas são só personagens vazias dentro de um jogo e que não tem sentido de manter a existência delas lá. Mônica se enxerga como uma pessoa grande, algo realmente muito importante dentro daquele jogo. Parece que o cargo de presidente faz qualquer personagem acordar e perceber que aquilo não passa de um jogo, pois depois de deletar a Mônica, a Sayori vira presidente e consegue perceber que tudo aquilo era um jogo e começa a incriminar a Mônica. Parece que o cargo de presidência é a chave para acordar as personagens, para que elas percebam que aquilo tudo é um jogo. A Mônica com certeza acordou, sofreu bastante por saber que toda a vida que ela teve naquele mundo não passou de um jogo e que suas amigas são apenas personagens vazias que seguem um script. Mas, como eu disse, tem várias teorias. Uma delas diz que as quatro sofrem por conta de alguém maior. Esse alguém pode ser o criador do jogo ou outra personagem escondida no game, quem sabe. Agora vamos falar do elemento terror do jogo. Ele usa um elemento psicológico, basicamente ele faz tu gostar de uma das personagens ao ponto de quebrar ela e deixá-la um aspecto que te assusta. Eu, por exemplo, tinha um certo amor pela Sayori. Quando ela se matou, eu não consegui dormir. Eu fiquei horrorizado, pois a gente joga achando que é um jogo fofinho de relacionamento, mas depois vira um jogo de moralidade pesada. Quando tu joga, o primeiro ato que tu tá num ambiente agradável e tal, aí no segundo seu coração tá acelerado o tempo todo. Um simples glitch na tela já te assusta muito. Por isso eu acho o terror de Doki Doki tão genial, pois ele não precisa colocar uma imagem de um demônio na tela com um grito de fundo. Ele é sutil. Quando tu joga Doki Doki, você vai ficar pensando no jogo por semanas. Até hoje eu lembro do sentimento de quando eu vi a Sayori e a Yuri se matando. Sem exagero, eu fiquei no eterno remorso à noite. Aquilo sobre a morte da Sayori me pegou muito. É um terror que, dependendo se tu for fraco com isso, pode prejudicar a sua vida, cara. Sem exagero nenhum, velho. Por isso que aparece a mensagem. Esse jogo não é recomendado para crianças ou pessoas que são facilmente perturbadas. Diferente de outros jogos de terror que tem um corredor e uma imagem assustadora a cada 5 minutos, o Doki Doki tenta fazer algo mais sutil e quebra sua insanidade por coisas bobas. Às vezes tem um personagem com o olho torto e tu fica assustado demais com isso. E esse é um terror psicológico que funciona demais mesmo. Quem não ficou atormentado com a música Sayonara que taca a primeira pedra? Então vamos finalizar o vídeo fazendo uma conclusão geral. Eu basicamente só disse o básico do Doki Doki, para quem não pegou algumas coisas e tal. Então vamos começar o básico. DDLC é um bom jogo de terror, que tem personagens com bastante profundidade e com uma temática de terror voltada ao psicológico, e tentando te assustar com paradas bobas, basicamente. Vários mistérios escondidos dentro das pastas, scripts em tudo quanto é lugar, mensagens escondidas nos poemas, uma AI super inteligente que quebra a quarta parede. Eu garanto que pode ser a melhor experiência com jogo de terror que tu pode ter. Nessas 6 horas de jogatina vão significar muita coisa pra você. E tu vai perceber o que é o verdadeiro terror psicológico. As músicas são muito boas, não são nenhuma enjoativa, você não fica enjoado de ouvir, você fica com agradável basicamente ouvindo aquelas músicas. E o design das personagens e dos cenários é tudo tão bem colocado, tão feito com tanto carinho,
que, nossa, é uma coisa que basicamente emociona pra ver o carinho enorme que o Team Salvato colocou nos jogos. Só digo que DLC é uma genialidade do terror e espero que o autor traga mais jogos no estilo futuramente, ou uma tal continuação porque ter uma personagem escondida dentro do jogo e ter uma continuação não seria uma coisa ruim, né? E desculpa se eu estiver errado em algumas coisas, eu basicamente joguei o jogo umas 6 vezes e tive minha própria interpretação do jogo sobre nesse vídeo, basicamente. Eu escrevi um roteiro gigante nesse vídeo, sério. Esse vídeo é o que eu tô mais me dedicando de todos, basicamente. E eu tô pensando em lançar uns 10 vídeos, e se o canal der certo, eu continuo. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, eu posso trazer mais sobre animes, jogos. Vocês deixam a sua sugestão que eu jogo o jogo e tiro minha própria conclusão e falo o básico dele. Então, espero de coração que vocês tenham gostado da minha apresentação desse jogo. Talvez eu monte uma série sobre isso, dependendo do feedback de vocês. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui e deixem um like para me ajudar e motivar a trazer mais vídeos. E é isso e até logo!